3 meses, mais de 400 pessoas testadas, 21 casos confirmados e diferentes medidas de prevenção tomadas para reduzir o risco de rápida propagação de doença. A ECV mostra-lhe a seguir a cronologia do novo coronavírus em Moçambique. Seus primeiros relatos começaram em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, como uma simples pneumonia viral. Mas até 1º de janeiro, o vírus leva a Organização Mundial da Saúde a reunir-se para analisar o que era até então um simples surto. A 24 de janeiro, com o coronavírus a espalhar-se por vários países, em Moçambique, o Ministério da Saúde considera que são mínimas as possibilidades do país ser assolado pela doença. É uma doença, sim, é desconhecida uma parte, mas não é tão alarmante como a gente pensa. As autoridades dizem que o clima não favorece a proliferação da Covid-19, numa altura em que 25 pessoas já tinham morrido na China. E no sentido contrário ao que o Pelouro da Saúde havia dito, 4 dias depois, a 28 de janeiro, o Conselho de Ministros suspende os vistos de e para a China, devido à subida do número de casos e para evitar a inclusão da doença em Moçambique. Dia seguinte, 29 de janeiro, há relatos vindos diretamente da China, de estudantes moçambicanos a passar necessidades. Fala-se de falta de comida, água, máscaras e desinfetantes. Por cá, os pais ficam desesperados. Nem que tenhamos que resgatar aquelas pessoas, encostá-las na Índia, que é ali perto. E nós, os pais, aqueles que puderem, com ajuda ou colaboração, penso que a sociedade moçambicana pode muito bem colaborar. No dia 21 de fevereiro, o Ministério da Saúde anuncia que mais de 24 mil pessoas já tinham sido submetidas ao rastreio da Covid-19 do país e que 800 tinham sido submetidas à quarentena obrigatória de 14 dias, por virem de países onde haviam casos positivos do novo coronavírus. A 24 de fevereiro, as autoridades sanitárias vêm a público garantir que têm capacidade para testar 500 casos e um protocolo de ajuda com a África do Sul para apoio técnico. 35 técnicos de laboratório já tinham sido treinados no país para a recolha de amostras. 10 dias depois, a 5 de março, o presidente da República faz o primeiro pronunciamento sobre o coronavírus, num contexto em que a África do Sul confirma o primeiro caso positivo da doença. Devemos ser vigilantes e verificar se os nossos vizinhos vêm de zonas de ocorrência do vírus e, em caso afirmativo, ajudá-los a procurar os seus serviços de saúde para despiste. Filipe Nunes diz que o governo está a tomar medidas para lidar com o surto em caso de eclosão. Em termos de capacidade, o Ministério da Saúde diz ainda que tem equipas em prontidão, medicamentos e equipamentos para atender os primeiros 100 casos da doença. A capacidade de diagnóstico sobe de 500 para 2.000 testes disponíveis no Instituto Nacional de Saúde. 11 de março. A Organização Mundial da Saúde declara o novo coronavírus uma pandemia e 3 dias depois, a 14 de março, Moçambique eleva o nível de alerta. Quarentena obrigatória de 14 dias a todos os cidadãos provenientes Primeira do país. comunicação à nação. O Presidente da República anuncia o reforço das medidas de prevenção. São implementadas as seguintes medidas. Submissão à quarentena obrigatória a todos os provenientes de países com transmissão ativa de coronavírus. Suspensão de todos os eventos com mais de 300 pessoas. Suspensão de todas as viagens de Estado para o estrangeiro. A 16 de março, a África do Sul encerra 3 das 4 fronteiras terrestres com Moçambique, mantendo em funcionamento apenas a fronteira de Ressano Garcia. No mesmo dia, o Banco de Moçambique anuncia a redução do coeficiente de reservas obrigatórias para reduzir o impacto financeiro do novo coronavírus. No dia 20 de março, vem a segunda comunicação à nação e o Presidente da República anuncia o agravamento das medidas de prevenção. Suspensão de aulas em todos os estabelecimentos públicos e privados, desde o ensino pré-escolar
até o superior. Redução de 300 para 50, um número máximo de pessoas, nos eventos de caráter social. Criação de uma comissão técnico-científica com a tarefa de aconselhar o governo na prevenção da Covid-19 no país. Obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para todos os viajantes que estiveram fora de Moçambique nos últimos dias. No dia 22 de março, chega a informação que mais se temia. É confirmado o primeiro caso do novo coronavírus no país. Um homem de mais de 75 anos de idade que havia viajado ao Reino Unido. Aumenta a corrida pelos desinfetantes e máscaras e começa a registrar-se escassez desses produtos nas farmácias e supermercados de todo o país. Dia seguinte, 23 de março, o governo reúne-se com parceiros e diz que são necessários 700 milhões de dólares para responder aos impactos econômicos da pandemia no país. São impulsados os membros em falta do Conselho de Estado e a 30 de março, com 8 casos de Covid-19 confirmados, Moçambique declara estado de emergência. Através do decreto presidencial, procedi à declaração do estado de emergência. A situação vai durar todo o mês de abril e permite às forças de defesa e segurança intervir em caso de desrespeito pelas medidas aprovadas. E as medidas concretas aprovadas são anunciadas a 2 de abril. Entre as decisões do Executivo, destacam-se: redução em reuniões ou locais de aglomeração do número de pessoas para o máximo de 20 pessoas. Os mercados formais mantêm-se em funcionamento no período compreendido entre as 6 horas e às 17 horas. Interdição de atividades recreativas, desportivas, culturais e de lazer realizadas em espaço público, como discotecas, salas de jogos, bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas, ginásios desportivos, entre outros. Suspensão de cultos e celebrações religiosas na sua dimensão coletiva em todos os lugares de culto. Definição do limite máximo de 1/3 de passageiros em simultâneo em transportes coletivos, públicos ou privados, em relação à sua capacidade, e suspensão do transporte de pessoas e bens através de táxi-mota e bicicletas. A 4 de abril, Moçambique registra o primeiro caso de recuperação a 100% da Covid-19, reduzindo os casos positivos de 10 para 9. 6 de abril, operadores de transporte público em Maputo paralisam temporariamente as atividades em protesto à medida de 1/3 da capacidade de lotação. Polícia apreende motas e bicicletas de operadores de táxi em Nampula e Quilimane em cumprimento da medida de suspensão de atividades. A 8 de abril, depois de 6 dias de estagnação, o número de casos positivos da doença dispara para 17, registrando-se assim os primeiros casos fora de Maputo, concretamente na província de Cabo Delgado. No mesmo dia, o governo recua da decisão de limitar a 1/3 o número de passageiros dos transportes públicos, estabelecendo o respeito à lotação e obrigando o uso de máscaras em todos os locais com aglomeração. Táxi-motas e táxi-bicicletas voltam a ser autorizados a funcionar. Já este domingo, o número de casos positivos confirmados da doença subiu para 21. São números sujeitos à alteração diária, é resultado de um vírus que está a mexer com o mundo, com o país e com todos nós.